Uma atitude inesperada de um jovem médico transformou o tratamento de uma famosa bilionária em coma. Milagrosamente, ela despertou. E o que aconteceu depois foi simplesmente extraordinário. O constante zumbido dos equipamentos médicos preenchia a unidade de terapia intensiva do Hospital São Lucas, com seus bips rítmicos sendo os únicos sinais de vida naquele ambiente frio e estéril. Lívia Costa jazia imóvel, seus cabelos escuros contrastando com os lençóis brancos impecáveis. Durante 6 longos meses, Lívia esteve presa em um coma, e o mistério em torno do acidente que a levou a esse estado pairava como uma sombra. As enfermeiras seguiam sua rotina com precisão, exceto por um homem determinado, o Dr. Rafael Oliveira. Ele estava ao lado da paciente, com o maxilar tenso, seu jaleco branco pendendo despreocupadamente sobre uma camisa já um pouco desbotada, prova de inúmeras noites mal dormidas. Seus olhos intensos examinavam as ataduras envolvidas no tórax de Lívia, amareladas e rígidas devido à negligência, enquanto seus dedos pairavam hesitantes sobre elas, carregados de tensão. Dr. Oliveira, espere um pouco, disse Carla, a enfermeira-chefe com um tom firme. Você não pode simplesmente trocar as ataduras assim. Temos um protocolo a seguir. Rafael retrucou com os olhos brilhando de determinação. Protocolo? Ela está aqui há 6 meses com essas ataduras, apertadas a ponto de dificultarem sua respiração. Não me preocupo com regras, me preocupo em salvá-la. Carla apertou os lábios, demonstrando sua preocupação. Lívia Costa não é uma paciente qualquer. Ela é uma figura pública importante. Um movimento em falso, e a família dela, que nem está presente, pode sofrer as consequências. Então que me demitam, murmurou Rafael, gesticulando para as ataduras. Sem esperar uma resposta, pegou uma tesoura estéril e cortou cuidadosamente o tecido antigo. À medida que as ataduras eram removidas, finas marcas vermelhas surgiam na pele pálida de Lívia. Rafael ofegou. Ficou claro que ela estava lentamente sufocada pela burocracia do hospital. Sem perder tempo, com as mãos firmes, Rafael substituiu as ataduras antigas por novas, ajustadas com precisão, apertadas o suficiente para sustentar, mas sem restringir a respiração. Por um breve instante, seus dedos roçaram a pele dela, trazendo um calor inesperado naquele ambiente gelado. O clima ficou silencioso, a tensão pairando no ar enquanto Carla observava, com as objeções se dissipando lentamente. Rafael se afastou, enxugando as mãos no jaleco, mantendo o olhar fixo no rosto de Lívia até que o monitor cardíaco de repente falhou. Um único bip se transformou em uma sequência acelerada. 60, 65, 70. Ele se aproximou. O coração, acelerado, percebendo uma leve oscilação no peito de Lívia e seus lábios se abrindo num sutil sinal de vida. Em quase um sussurro, ele murmurou: "Mas o quê?" Pela primeira vez em 6 meses, Lívia Costa estava mudando e Rafael havia quebrado o silêncio que a mantinha cativa. Mais tarde naquela noite, a UTI se iluminou com um suave tom azulado, enquanto os equipamentos zumbiam como fantasmas inquietos. Rafael permaneceu recostado num canto, inclinado sobre um tablet, o cansaço marcado em seu rosto. Mesmo após o susto, o monitor havia se acalmado, mas a imagem do pulso acelerado de Lívia não saía de sua cabeça, como se ela tivesse sentido sua intervenção. Ele folheou os exames e anotações dos últimos 6 meses. Lívia Costa, 32 anos, havia sofrido um grave acidente automobilístico em uma estrada chuvosa. Seu carro de luxo estava destruído, sem testemunhas, restando apenas os destroços e um coma profundo. A tomografia mostrava apenas uma concussão leve e alguns hematomas, nada que justificasse o estado prolongado. Uma nota do neurologista de forma casual dizia:
estado vegetativo persistente, causa desconhecida. Mas isso não bastava para Rafael. Esfregando os olhos, ele relembrava o instante em que havia trocado as ataduras, questionando se o alívio na respiração poderia ter desencadeado algo em Lívia. Não, parecia algo muito mais profundo. Um sentimento de suspeita apertava seu peito. E se o coma não fosse totalmente natural? E se alguém tivesse feito de propósito para mantê-la assim? Com passos firmes, seus tênis ecoando no chão frio, Rafael observava o corpo imóvel de Lívia, o som constante do ventilador, seu rosto sereno e determinado. Ela era uma empresária de tecnologia que havia dominado tanto a Bolsa quanto o Vale do Silício e, com isso, também ganhou muitos inimigos, rivais e pessoas com interesse em seu império. Seria possível que alguém quisesse silenciá-la? A ideia atingiu-o com força. Talvez ela estivesse sendo mantida sob efeito de uma droga sutil e maligna, parte de uma jogada de poder escondida nos bastidores do hospital, onde os ricos jogam segundo suas próprias regras. Se fosse verdade, Rafael sabia que não poderia confiar em ninguém ali. Decidido a descobrir a verdade por conta própria, ele se dirigiu a um corredor mal iluminado, rumo à sala de suprimentos. Ao abrir a porta, encontrou prateleiras repletas de frascos de morfina e soro. Tudo parecia normal, até que, atrás de algumas gaze, ele encontrou um frasco sem rótulo, pela metade, contendo um líquido claro. Seu coração acelerou. Aquele frasco definitivamente não era parte do padrão. Guardando o frasco no bolso, Rafael voltou para seu escritório e ligou para seu amigo técnico de laboratório, João. São 2 da manhã, João resmungou ao atender. O que houve? Analisa isso para mim, sussurrou Rafael, prometendo que seria confidencial. No dia seguinte, em uma cafeteria simples, Rafael entregou o frasco para João, que o girou em suas mãos. Sem rótulo. Só faça o teste e, por favor, seja rápido, insistiu Rafael. 2 dias depois, João ligou novamente. Desta vez, de um refeitório, com um tom baixo e preocupado. É um anestésico de baixa dosagem. Serve para manter alguém sedado sem derrubá-lo completamente. Sobre o que é isso? O estômago de Rafael afundou. Obrigado, João, disse ele a mente girando. Um sedativo perfeito para uma sabotagem silenciosa. Alguém próximo a ela havia feito isso, e embora ele precisasse de mais provas, era um começo. Naquela mesma noite, na atmosfera azulada da UTI, Lívia permanecia inalterada, seu rosto com uma expressão fantasmagórica. Rafael se aproximou com o frasco pesado no bolso e sussurrou: Eu vou descobrir a verdade, mesmo que você não consiga ouvir. Sua voz estava rouca, carregada de determinação. Ele não sabia quem estava por trás disso ou o porquê, mas prometeu lutar por ela. Embora o monitor continuasse batendo com regularidade, o pico anterior ecoava em sua mente como um chamado à ação. Lá fora, a chuva batia forte nas janelas do hospital, um rugido contínuo abafando os bips, enquanto relâmpagos riscavam as persianas, projetando sombras dramáticas sobre o ambiente onde Rafael segurava seu prancheta. Mesmo depois de 16 longas horas de plantão no Hospital São Lucas, a condição de Lívia o mantinha alerta. Seu prontuário estava aberto, cheio de números e anotações, mas seus olhos permaneciam fixos no corpo pálido, com os cabelos escuros, espalhados pelo travesseiro e o ventilador insistindo em fornecer oxigênio há 6 meses seguidos. Rafael se levantou, esticando-se, e pegou seu estetoscópio para realizar os exames de rotina. Ele atravessou a sala enquanto o som da tempestade diminuía lá fora e colocou o estetoscópio sobre o peito dela. A frequência cardíaca marcava 62, com os níveis de oxigênio estáveis e normais. Ajustando o cobertor, um relâmpago iluminou seu rosto, fazendo com que seus olhos se mexessem. Rafael parou, contendo a respiração, imaginando um leve movimento.
Ele se inclinou, esperando por algo, mas não ouviu nada além de silêncio. Então, enquanto se endireitava, os cílios de Lívia se abriram e seus olhos escuros se iluminaram, turvos, mas vivos. Seu coração disparou e o estetoscópio caiu no chão. Lívia, ele sussurrou, enquanto ela fixava o olhar no dele com olhos grandes e curiosos. Rapidamente, ele usou a lanterna do seu caneta para iluminar seus olhos. Eles se contraíram devagar, mas com certeza. Tocando suavemente o joelho dela, ele notou um leve espasmo na perna. Ela estava acordada, consciente após 6 meses. Meu Deus, ele murmurou, a voz trêmula, enquanto caminhava de volta com um misto de alívio e incredulidade. Apesar da confusão e de sua incapacidade de falar, devido ao tubo que a impedia, seu olhar misturava medo e alívio. Algo mais profundo o comoveu. Seria mesmo um milagre? Será que o sedativo havia sido superado por sua intervenção? Ou era pura sorte? De qualquer forma, ela estava de volta. Foi quando a ideia o atingiu. Se alguém a drogou, agiriam se descobrissem. Seu maxilar se contraiu. Ainda não, Carla, murmurou para si mesmo. Eu vou protegê-la e descobrir quem fez isso. Nosso segredo está seguro por enquanto. Afastando uma cadeira para se sentar, Rafael baixou a voz, calma e reconfortante. Você está segura. Eu sou o Dr. Rafael Oliveira. Você consegue me ouvir? Um piscar lento foi a resposta, e ele sorriu suavemente. Não se mexa muito, está bem? Você esteve adormecida por tanto tempo. Mais um piscar, e cuidadosamente ele umedecia seus lábios com um algodão. Os olhos dela se suavizaram. Obrigada, ela murmurou, e ele ajustou os travesseiros, reafirmando. Eu estive aqui por você. Rafael começou a contar histórias sobre como a tempestade derramou café sobre um cachorro de rua e episódios simples dos tempos de faculdade de medicina. Aos poucos ela começou a compreender. Um leve sorriso surgiu em seus lábios. Encostando a mão na dela, ele murmurou. Você é forte. Vamos superar isso juntos. A mão dela, embora fraca, apertava a dele com uma confiança delicada. Seu coração acelerava enquanto ele se sentava ao lado dela. O mundo lá fora mudando com a chuva incessante, mas ambos permaneciam despertos. Enquanto os corredores do hospital fervilhavam com a agitação do meio-dia, bandejas tilintando, telefones tocando, vozes se misturando, Rafael manteve o foco e seguiu para o setor administrativo, segurando um pastinha de papelão. A última semana foram um borrão de noites longas e investigações discretas, juntando peças do quebra-cabeça do coma de Lívia. Cada pista apontava para uma única pessoa, Eduardo Silva, o irmão mais novo de Lívia. Eduardo era um homem elegante, nos seus 20 e poucos anos, sempre vestido com ternos impecáveis e com um sorriso calculado. Como único parente, ele assumira o comando do vasto império tecnológico após o acidente dela, mas seu comportamento fazia Rafael desconfiar. Quanto mais ele investigava, mais feio o quadro se tornava. Eduardo estava frequentemente no hospital, aparecendo em horários estranhos e sempre sozinho. E aquele sedativo suspeito que Rafael havia encontrado, tudo começava a se encaixar. Eduardo tinha tanto o motivo quanto os meios para manter a irmã fora de cena. A virada na investigação aconteceu numa manhã, quando Rafael convenceu um segurança a deixá-lo ver as imagens das câmeras de segurança dos últimos meses. O vídeo, em baixa resolução, era incriminador. Mostrava Eduardo num corredor mal iluminado, discretamente entregando um pequeno frasco a uma enfermeira nervosa chamada Jéssica, que fazia parte da equipe de Lívia. O coração de Rafael acelerou ao ver a cena, especialmente quando Eduardo deu um tapa reconfortante no ombro de Jéssica, como se selasse um acordo secreto. Mais tarde, ele confrontou Jéssica na sala de descanso,
com um gravador escondido no bolso. Eu realmente não queria fazer isso. Ela gaguejou, os olhos ansiosos. Ele disse que era só para ajudar você a descansar até acordar e até me deu R$ 5.000 para ficar em silêncio. A voz dela quebrou ao admitir que a confissão se estendia muito mais do que ela esperava. Aquela revelação, aliada ao vídeo, era a prova que Rafael precisava. Ele imprimiu imagens do vídeo, cada uma com hora registrada, e as guardou em sua pasta, que agora ardia com evidências. Eduardo não fora apenas descuidado. Ele era um predador que drogara sua própria irmã para tomar controle do império dela. Os punhos de Rafael se fecharam quando ele se dirigiu à sala de reuniões onde Eduardo se encontrava com os administradores do hospital. Isso acaba agora, declarou empurrando as portas de vidro. O ambiente ficou em silêncio absoluto quando todos os olhares se voltaram para ele. Eduardo estava reclinado à cabeceira de uma mesa polida com um terno impecável e uma xícara de café na mão. Por um instante, seu sorriso se esvaiu ao notar a aproximação furiosa de Rafael. Eduardo, com a voz fria, comentou: "Doutor Oliveira, o que o traz aqui?" Rafael lançou a pasta sobre a mesa, espalhando documentos que continham as imagens e a transcrição da confissão de Jéssica. Em tom baixo e furioso, acusou: "Você tem envenenado minha irmã, Eduardo, mantendo-a nesse coma para poder controlar tudo." Sussurros se espalharam pela sala enquanto as pessoas se mexiam desconfortavelmente. Os olhos de Eduardo se estreitaram, mas o sorriso permaneceu afiado. "Que acusação ousada, doutor! Você realmente acha que tem provas ou está só tentando chamar atenção?" Rafael, com o dedo apontando para as fotos, continuou: "Essas imagens mostram claramente você entregando o frasco, enquanto Jéssica aceitava R$ 5.000 para drogar Lívia." Eduardo recostou-se, cruzando os braços, com uma atitude despreocupada. "Você pode ter criatividade, mas está fora de sua liga. Uma única ligação para a diretoria e sua carreira acaba. Você não passa de nada aqui." Rafael se aproximou, sua voz baixando até virar um rosnado. "Tente me enfrentar. Tenho cópias de tudo, fitas, arquivos, testemunhas. Você está acabado. Eu vou proteger minha irmã, não importa o que faça." O sorriso de Eduardo desapareceu, dando lugar a um olhar endurecido. Levantando-se, ele se aproximou ameaçadoramente de Rafael e sussurrou: "Você está acabado. Ela é minha irmã e parte do meu negócio. Você acha que pode me tocar? Já tentou." Rafael rebateu sem hesitar: "A polícia vai te pegar se você não recuar." Um silêncio tenso se instalou, carregado de ameaças não ditas. Eduardo desviou o olhar das folhas espalhadas para fixar novamente em Rafael. Finalmente, com um sorriso sarcástico, ele pegou seu casaco e disse: "Aproveite sua cruzada, doutor. Isso não vai durar." Sem mais delongas, ele saiu, deixando Rafael cercado por olhares atônitos. Inspirando fundo, ele recolheu os papéis espalhados. Aquele confronto fora uma jogada arriscada. Ele havia mostrado sua mão e feito um inimigo, mas valera a pena. Eduardo sabia que estava exposto, e isso dava a Lívia uma chance de lutar. Rafael deixou a sala de reuniões apressado, a pasta agora em mãos como uma arma, e voltou para a UTI. A tempestade já havia passado. O sol invadia as janelas enquanto ele entrava no quarto de Lívia. Ela jazia com os olhos fechados, respirando de forma estável com o auxílio do ventilador. Aproximando-se, ele puxou uma cadeira e colocou a pasta no colo, inclinando-se com voz firme e suave: "Não vou deixar que ninguém te machuque mais." Sua mão roçou a dela, um toque delicado que escondia toda a sua determinação. Embora seus dedos não se movessem, Rafael sentia a presença frágil, mas forte de Lívia. Eduardo poderia tentar revidar, mas Rafael estava preparado. Era guerra, e ele lutaria por ela. O ambiente da UTI deixou de parecer uma prisão.
As paredes frias se suavizaram com a luz dourada do fim de tarde que penetrava pelas cortinas. O leito de Lívia agora estava reclinado. O ventilador substituído por um cateter nasal que gentilmente liberava oxigênio. Ela estava acordada há uma semana e sua recuperação avançava devagar, mas com firmeza. O Dr. Rafael Oliveira permanecia ao lado dela, com uma prancheta nas mãos, mas sua atenção se concentrava apenas em Lívia. Seus olhos antes turvos agora brilhavam com uma leve clareza, e mesmo com a voz rouca e baixa, ela começava a falar. Limpando a garganta com dificuldade, ela pediu um pouco de água. Rafael, então, deixou a prancheta de lado e pegou um copo do carrinho, guiando o canudo até os lábios dela. Ela tomou um gole, fazendo uma careta de leve desconforto, e depois assentiu com gratidão. "Você está ficando mais forte", disse ele, com um sorriso sincero, acomodando-se na cadeira ao lado dela. "Em alguns dias, você vai estar me mandando", ela respondeu, com um sorriso tímido, cada palavra um esforço. Rafael soltou uma risada suave, aliviando o clima na sala. Nos últimos 2 dias, ela começara a falar em frases curtas. Primeiro, sílabas separadas, depois frases completas. Cada palavra era uma vitória conquistada. Enquanto ele dava atualizações discretas para a equipe sobre seus sinais estáveis, a ameaça de Eduardo ainda pairava, mas naquele momento tudo o que importava era ela. Ela precisava dele, não apenas como médico, mas de uma forma muito mais especial. Pegando uma pequena toalha, Rafael passou-a na testa de Lívia, notando que sua pele estava fria e úmida pelo esforço de despertar. "Me conta", ela pediu, fixando o olhar no dele. "Por que você está aqui?" Rafael hesitou com a toalha parada no ar, antes de responder. "Por que eu? Mas mais importante, por que lutar por você?" Colocando a toalha de lado, ele se inclinou, apoiando os cotovelos nos joelhos e disse: "Porque você vale a pena. Alguém tentou te enterrar, mas eu não podia deixar que eles vencessem." Um brilho cru passou pelos olhos dela enquanto ela olhava para o teto, quase como se lembrasse de algo doloroso. "Ninguém se importava", sussurrou, com a voz embargada. "Minha vida era vazia, cheia de mentiras da família. Eu nem queria acordar." O peito de Rafael apertou. Ele já suspeitava que o coma não fora causado apenas pelas drogas, mas também por um ato de rendição. "O que mudou?" perguntou, em voz baixa. Ela olhou de volta, os olhos penetrantes apesar da fraqueza, e simplesmente disse: "Você." A palavra pairou no ar, simples e sem defesas. Rafael segurou o olhar dela, sentindo o peso daquela verdade. Ele fora o ancoradouro que a puxara de volta quando tudo parecia perdido. E agora ela o buscava, sem que ele pudesse desviar o olhar. Os dias passaram e a rotina de recuperação se estabeleceu. Rafael acompanhava Lívia na fisioterapia, ajudando a estabilizar seus braços trêmulos enquanto ela se agarrava às barras paralelas. Seus primeiros passos foram vacilantes. Suas pernas, fracas após meses de inatividade, quase cediam, mas ele sempre estava lá para ampará-la, murmurando: "Mais uma vez, você consegue." Cada pequeno avanço fazia seus olhos se iluminarem, de orgulho. À noite, depois de seu turno, quando as enfermeiras já não faziam mais perguntas, ele trazia baralhos ou livros para manter sua mente ativa. Mas o que mais os aproximava era a conversa. Ele contava histórias de sua infância em bairros populares, sobre a bolsa de estudos que o ajudou a ingressar na faculdade de medicina, até mesmo sobre a vez em que bateu de bicicleta contra uma lixeira e só riu disso. Ela ouvia, suas risadas roucas ganhando força, e aos poucos se abria. "Meu pai controlava tudo", confessou ela certa noite, com a voz ficando mais clara, mas ainda áspera. "Minha mãe morreu jovem, e Eduardo sempre teve inveja.
Queria tudo para si. Eu construí a empresa sozinha e ninguém se importava. Rafael se aproximou, pousando sua mão próxima à dela sobre o leito, e disse: Eu me importo. Você não está mais sozinha. Os olhos dela suavizaram e uma lágrima escorreu pelo rosto. Ela tentou enxugá-la envergonhada, mas ele segurou sua mão até que ela se acalmasse. As conversas entre eles se aprofundavam, tecendo uma conexão entre sua esperança inabalável e a força oculta dela. Às vezes, ele a via observando-o com um olhar que não conseguia decifrar, e seu coração acelerava sem explicação. Numa noite, com a sala banhada por uma luz âmbar suave e o som da cidade ao longe, Rafael se sentou em uma cadeira, contando uma história desastrosa de uma tentativa de cozinhar para os colegas da faculdade de medicina. Lívia soltou uma gargalhada verdadeira e ele sorriu, apreciando aquele som. Quando ela se moveu desconfortavelmente, ele se levantou para ajudar a ajustar os travesseiros. Você é boa nisso, ela comentou, sua voz baixa, mas firme. Em quê? Contar histórias ruins de cozinha? Ela pausou, olhando diretamente para ele. Não, respondeu com sinceridade. Você me faz sentir viva. Rafael parou, com as mãos ainda no travesseiro, e o ambiente pareceu encher-se de uma nova emoção. Ela estendeu os dedos, tocando os dele de maneira suave e deliberada. Você é a razão pela qual eu quis viver de novo, disse ela, a voz embargada pela emoção. Seu coração disparou, inundado por uma onda de calor. Ele não conseguiu falar nem se mover, tão tocado estava pelo que ela havia compartilhado. Em vez de se afastar, ele deslizou sua mão sobre a dela, entrelaçando os dedos, enquanto seu polegar traçava os contornos dos dedos dela. Lívia, começou ele, mas as palavras falharam. Ela inclinou-se um pouquinho e ele se aproximou num gesto terno e silencioso. Com cuidado, a puxou para seus braços, levando em conta sua fragilidade, mas mantendo-a com firmeza. Ela se entregou, encostando a cabeça em seu ombro, enquanto ele afundava o rosto em seus cabelos, misturando o cheiro do sabão hospitalar com algo único. Ficaram assim, em silêncio, o mundo desaparecendo até que restasse apenas o batimento de seus corações. Já não se tratava mais apenas de médico e paciente, de protetor e protegido. Era simplesmente eles, juntos, em um amor inegável. Madeliz, lado de fora, os degraus do fórum brilhavam sob os flashes das câmeras, enquanto repórteres se aglomeravam como moscas. Lívia desceu as escadas com passos decididos, apoiando-se numa bengala. Mesmo 3 semanas após sair da UTI, ela parecia uma sombra do que fora, mais magra, mais pálida, mas com olhos que ardiam com uma chama que Rafael já conhecera bem. Ao lado dela, ele seguia firme, o maxilar tenso enquanto segurava uma pasta de documentos que agora era uma arma legal nas mãos de sua advogada, Renata Lima. Hoje, eles iriam derrubar Eduardo pedacinho por pedacinho. Dentro da sala de audiências, um ambiente de madeira polida e tensão sussurrada. Lívia sentou-se à mesa dos reclamantes, com seu terno escuro impecável, fixando seu olhar no irmão, que estava do outro lado da sala. Eduardo, recostado em sua cadeira com um sorriso de escárnio, estava acompanhado por seu advogado, um homem elegante e confiante. Rafael sentou-se atrás de Lívia, com as mãos cerradas, enquanto Renata começava a dispor o caso, listando acusações de tentativa de homicídio, fraude e conspiração para tomar o império de Lívia. As imagens de segurança foram projetadas em uma tela. A figura sombria de Eduardo entregando o frasco para Jéssica, seguida da confissão gravada da enfermeira. O advogado de Eduardo tentou obstruir, mas a juíza, uma mulher austera de cabelos prateados, inclinou-se com os olhos estreitos. Renata então chamou Lívia ao banco das testemunhas. Com a bengala batendo levemente no chão, ela contou seu relato cru,
6 meses perdidos, a traição do irmão e as drogas que a mantiveram em silêncio. Cada palavra fazia o peito de Rafael se encher de orgulho. Quando ela terminou, o advogado de Eduardo tentou distorcer o depoimento, alegando que era apenas estresse e mal-entendido, mas a juíza não se deixou enganar. A audiência ficará suspensa até amanhã, determinou ela, e o olhar de Eduardo se voltou, cheio de veneno, para Rafael. Lá fora, o tumulto se instalou. Rafael protegeu Lívia dos repórteres, conduzindo-a a um carro de escolta, sentindo o peso de inúmeros olhares. Apesar do olhar ameaçador de Eduardo confirmar que eles tinham vencido aquele dia, a batalha estava longe de terminar. Naquela mesma noite, Renata telefonou com a notícia. A promotoria estava exigindo uma sentença longa para Eduardo. Lívia sorriu com uma determinação rara e Rafael apertou sua mão. Ele acabou, disse ela, e Rafael assentiu confiante. Na manhã seguinte, o julgamento recomeçou e o veredito foi rápido. Culpado. O rosto de Eduardo se contorceu quando as algemas foram presas a seus pulsos e suas ameaças foram abafadas pelos murmúrios na sala. Lívia soltou um longo suspiro, encostando-se a Rafael, enquanto o alívio se espalhava por ela. Porém, ao saírem do fórum, o ambiente ficou estranhamente silencioso, demasiado calmo, quase paralisado. Os instintos de Rafael dispararam. Ele puxou Lívia para mais perto e escaneou a multidão. De repente, avistou uma figura enorme, vestida com um moletom, avançando em meio aos repórteres, direto para eles. "Lívia, abaixe-se!" gritou Rafael, empurrando-a para trás. O agressor desferiu um soco, mas Rafael desviou. O adrenalina corria, enquanto o homem investia novamente, revelando um brilho metálico, uma faca. Sem hesitar, Rafael se lançou, derrubando o atacante, mesmo sentindo uma dor aguda ao ser arranhado pela lâmina. Ele resmungou, imobilizando o braço do agressor até que a segurança chegasse e o removesse. Em meio ao caos, Lívia gritou, agarrando Rafael enquanto ele cambaleava, com a manga manchada de sangue. "Rafael!" ela exclamou, a voz embargada. Forçando um sorriso, ele respondeu, "Estou bem, só foi um arranhão." Mas ela não o ouvia. Os dedos tremiam enquanto pressionava seu lenço contra o ferimento, o rosto pálido de preocupação. A multidão se abriu e os paramédicos chegaram rapidamente, levando-os para uma ambulância. Lívia se recusava a se separar dele. Horas depois, a notícia explodiu na televisão nacional. Num estúdio, Lívia, com sua bengala encostada à cadeira, falou com voz firme para as câmeras. "Meu irmão tentou me matar. Ele me drogou, roubou minha empresa e mandou alguém para acabar comigo. Hoje estou aqui por causa de um homem, o Dr. Rafael Oliveira. Ele me salvou e agora vou retomar o que é meu." O âncora ouviu surpreso enquanto Lívia contava a verdade. Sua recuperação, a conspiração de Eduardo e a coragem de Rafael. Pela manhã, o conselho da empresa apoiou-a e o apoio do público se espalhou rapidamente. Naquela noite, Rafael repousava em uma cama do Hospital São Lucas, com o braço enfaixado e uma dor surda sob a gaze. A porta rangeu e Lívia entrou, trocando o terno por um suéter aconchegante, os cabelos soltos. Carregava uma bandeja com água, um pano e um pequeno kit de primeiros socorros e disse com voz suave, "Sua vez." Rafael ergueu uma sobrancelha. "Agora sou eu o paciente?" "Exatamente", respondeu ela, sentando-se ao lado. Mergulhando o pano na água, limpou delicadamente o suor de seu rosto, com um toque cuidadoso que lembrava o carinho que ele tinha por ela semanas atrás. "Você me assustou hoje", murmurou, os olhos brilhando de emoção. "Eu não posso te perder."
Rafael segurou sua mão contra a bochecha, prometendo com a voz rouca: "Você não vai me perder. Eu aguentaria 100 golpes por você." Ela se encostou, repousando a testa na dele, e o ambiente ao redor desapareceu, restando apenas os dois. Com as funções invertidas, ela cuidando do ferimento dele enquanto ele protegia seu coração, formaram um vínculo inquebrável. No alto de um apartamento com amplas janelas que davam para a vista da cidade de São Paulo, Lívia Costa agora se destacava, de pé junto à beira, com um blazer sob medida, totalmente recuperada. 3 meses após o julgamento, ela caminhava com a força renovada, cada passo demonstrando sua resiliência. Rafael Oliveira, encostado no balcão da cozinha, segurava uma cerveja e a observava com um sentimento silencioso, de saudade. Embora ela tivesse reconquistado seu império e seu nome estampasse as manchetes, a mídia havia se voltado contra eles. Os tabloides eram implacáveis, insinuando que uma bilionária estava apenas namorando um médico, pintando seu relacionamento como algo passageiro e escandaloso. Pela manhã, enquanto Rafael rolava o celular, as mensagens de crítica o atingiam com força. Diziam que ele era só usado, que estava fora de sua liga. Uma dúvida insidiosa o consumia, como um veneno lento. "Você está quieto hoje", comentou Lívia, atravessando a sala com um tom suave e curioso. Ela havia abandonado a bengala há semanas, andando com confiança, mas seus olhos se suavizaram ao encontrá-lo. Rafael largou a cerveja e forçou um sorriso. "Só estou cansado de um longo plantão, nada demais." Ela inclinou a cabeça, desconfiada, e se sentou ao seu lado no sofá, o joelho roçando no dele. "Rafael, fale comigo", insistiu. Ele suspirou, passando a mão pelos cabelos. "É só o barulho daqueles que falam mal de nós." Depois de uma pausa, ele acrescentou: "Dizem que você está comigo só porque eu sou um caso de caridade." Os olhos dela se acenderam de raiva. "Eles são idiotas, sabe disso, não é? Olha, você é um gênio bilionário, com o mundo a seus pés, e eu sou apenas um cara com um estetoscópio, morando num apartamento modesto. Talvez eles estejam certos, talvez eu não tenha lugar ao seu lado." Ela o encarou, pasma, e se aproximou com firmeza. "Você acha que me importo com isso depois de tudo que passamos?" Rafael desviou o olhar, com a garganta apertada. "Eu me importo, só não quero te arrastar. Você merece alguém que esteja à sua altura, não só uma manchete de jornal." Suas inseguranças se misturaram com o amor profundo que sentia. E ele finalmente, depois de um longo silêncio, disse: "Talvez devêssemos dar um passo atrás, para que você respire." Os olhos de Lívia se arregalaram, e então endureceram quando ela agarrou o braço dele. "Não", respondeu com firmeza, cortando a espiral dele. "Você não decide por mim. Escute, eu estava morta por dentro antes de você, e o coma não foi tudo. Você me devolveu a vida e agora quer se afastar por causa de uns teóricos na internet?" A voz dela tremia de raiva e de um pedido desesperado. "Você é tudo para mim." As palavras dela penetraram em Rafael, embora uma sombra de dúvida ainda pairasse. Notando isso, ela firmou o queixo e disse: "Se você precisa de prova, veja por si mesmo." No dia seguinte, Lívia realizou uma coletiva de imprensa. Rafael aguardava nos bastidores, com os braços cruzados, enquanto ela se apresentava diante de um mar de microfones em um estúdio moderno no centro da cidade. A sala fervilhava com repórteres e câmeras, todos atraídos pela força de seu nome. Vestida com um simples vestido preto que impunha respeito, ela falou com clareza sobre o Dr. Rafael Oliveira. "Deixe-me deixar claro, ele não é só meu médico ou meu namorado. Ele me salvou não com dinheiro, mas com seu coração. Arriscou tudo para me tirar do inferno. Estou aqui por causa dele e o amo por isso." Ela fez uma pausa, olhando para Rafael na multidão.
Digam o que quiserem, mas nós não vamos a lugar nenhum. Apesar dos gritos, cliques e suspiros, Rafael mal ouviu. As palavras dela varreram todo o ruído. Ao descer do palco, ela caminhou direto até ele com um olhar firme. "Você acredita em mim agora?" perguntou, suavemente, com um sorriso desafiador. Rafael a puxou para si, envolvendo-a com seus braços, enquanto o mundo se reduzia a eles dois. "Sim", murmurou no ouvido dela, com a voz embargada. "Eu acredito." Ela encostou as mãos no peito dele e, naquele instante, qualquer dúvida foi substituída pela certeza de seu amor, mais forte do que qualquer crítica. De mãos dadas, eles deixaram o estúdio, com o barulho da cidade se tornando um som distante. As críticas e os boatos desapareceriam com o tempo, mas eles escolheram uma vida longe de todo esse tumulto. Nada os separaria. Lá fora, o ar trazia o cheiro da primavera, árvores florescendo e terra fresca. Sob um simples arco de madeira em um parque de São Paulo, o Dr. Rafael Oliveira ficou de pé, com as mãos nervosamente entrelaçadas à frente. 1 ano havia se passado desde a coletiva, e agora, com 29 anos, ele usava um terno cinza, simples, sem gravata, os óculos embaçados pela brisa. Diante dele, Lívia Costa descia um corredor improvisado, enfeitado com flores silvestres. Seu vestido branco esvoaçava suavemente e seu sorriso iluminava seu rosto aos 33 anos. Aquela era apenas uma mulher apaixonada. A cerimônia foi íntima, com cerca de 20 convidados, amigos dos tempos de faculdade de medicina e alguns funcionários leais do Hospital São Lucas. Sem câmeras ou ostentação, apenas o sussurro das folhas e votos trocados com sinceridade. Rafael prometeu, com a voz embargada, estar ao lado dela em todas as tempestades e silêncios, enquanto Lívia jurou construir uma vida juntos, não baseada na riqueza, mas na força do nós. Quando se beijaram, os aplausos foram discretos, um reconhecimento silencioso de um amor verdadeiro. Depois, eles não partiram para uma viagem extravagante. Lívia tinha planos maiores. 2 semanas depois, no seu escritório no topo de um prédio, Lívia assinou os documentos que dissolveram a maior parte de sua fortuna. Bilhões foram direcionados para instituições de caridade, ajudando na educação, na saúde e em abrigos para mulheres. Os tabloides chamavam aquilo de loucura. Para ela, era liberdade. Ela ficou com o suficiente para viver confortavelmente e o império que construiu deixou de ser uma prisão. Rafael a observava enquanto ela assinava o último papel. Sua mão, repousando sobre o ombro dela com orgulho. "Você tem certeza disso?" perguntou meio em tom de brincadeira. Ela olhou para ele e sorriu. "Nunca estive tão certa." Logo, eles se mudaram para uma casa modesta no bairro, trocando os arranha-céus por um quintal com gramado irregular. Mas o trabalho real começou 1 mês depois, quando inauguraram a Clínica Nova Vida, a pequena edificação de tijolos situada em uma área carente. Rafael sempre sonhara com um lugar onde qualquer pessoa pudesse ser atendida sem complicações de seguro ou burocracia, e Lívia tornou esse sonho realidade. Com sua visão de negócios, ela transformou a ideia em algo concreto. Enquanto ele cuidava dos pacientes, ela administrava as contas. Juntos, revitalizaram uma rua esquecida, transformando-a numa verdadeira linha de vida. Todos os dias, a clínica fervilhava. Crianças com resfriados, idosos com dores, famílias que nunca tinham visto um médico. Rafael circulava pelos consultórios, agora vestindo um moletom em vez do jaleco, rindo enquanto tratava arranhões ou ouvia os pulmões ofegantes. Enquanto Lívia, do lado de fora, agendava consultas e encantava os doadores com sua energia silenciosa. Trabalhando lado a lado, compartilhando refeições simples entre montanhas de papéis, a parceria deles se mostrou perfeita.
Numa noite fresca, quando o verão cedia lugar ao outono, eles subiram à pequena varanda da clínica, depois que o último paciente se foi. O céu estava pintado com tons de laranja e rosa, o sol se escondendo lentamente no horizonte, lançando sombras longas sobre a calçada rachada. Rafael encostou-se no corrimão, seu braço roçando levemente no de Lívia, enquanto uma xícara de café esfriava em sua mão. Ela, de pé ao lado dele, com os cabelos brilhando sob a luz e um lenço solto no pescoço, sussurrou: "Mesmo com toda a correria, neste momento somos só nós." "Vale a pena", respondeu ele, encontrando seu olhar cálido e seguro. Aos poucos, ela entrelaçou seus dedos com os dele, os calos do trabalho duro contrastando com a suavidade de sua pele. "Fizemos isso juntos", sussurrou Rafael com um sorriso tranquilo. Sim, fizemos", concordou ela. De mãos dadas, eles observaram o pôr do sol pintar o mundo de dourado. A clínica, para eles, era muito mais do que tijolos. Era a prova de que, após enfrentar um coma, uma traição e boatos, nada poderia tocá-los. Haviam deixado para trás o peso da riqueza e da dúvida, construindo algo genuíno e só deles. O horizonte se estendia sem limites. E enquanto a última luz se apagava, Rafael a puxou para perto, com a cabeça dela repousando em seu peito. O amor os havia levado além de cada obstáculo e continuaria a guiá-los, inquebráveis, para o que viesse a seguir. O sol se pôs, deixando um brilho suave sobre a varanda da clínica Nova Vida, onde Rafael e Lívia permaneciam de mãos dadas. Um coração pulsante que provava o poder silencioso do amor sobre o caos e a ganância. Daquela noite tempestuosa na UTI até aquele crepúsculo dourado, a jornada deles contou uma história de coragem, confiança e um laço que nenhum obstáculo conseguiria romper. Quando as estrelas começaram a brilhar, eles voltaram para dentro. Prontos para enfrentar o amanhã, seu amor era uma luz que jamais se apagaria. Se essa história tocou seu coração, se você acredita que a ousadia de um jovem médico pode provocar um milagre e que uma bilionária pode reencontrar sua essência graças ao cuidado dele, então prepare-se para mais jornadas inesquecíveis.